Olha aí, já se foi mais uma semana e a gente já voltou. Tava com saudade? Se não tava, não precisa falar não, viu? Vou acreditar que tá todo mundo com saudade da aula de Sociologia. E a gente volta aí para a parte 2 do nosso tema da aula 5. O de cima sobe e o de baixo desce. Homenageando aí as meninas, aquela banda de axé que ficou para a história com essa música sobre estratificação. Dando um nome chique, é uma música sobre estratificação. Afinal, o que é isso, professor? Você disse que é o tema da aula, mas eu ainda não entendi o que é. Estratificação é o processo de criar extratos. Não é o de tomate, hein, que você compra lá no supermercado na lata elefante, né? Aquele extrato com X, não. O extrato com X é o extrato de tomate, é o extrato do banco. É aquilo que você retira, né? Extrato com S é o extrato que importa pra gente aqui na aula de Sociologia, de Ciência Política. O que é extrato com S? Extrato com S significa camadas, né? Camadas, no caso aqui camadas sociais, né? Então eu poderia falar para vocês lembrarem: comprei um extrato de tomate para montar uma lasanha com vários extratos. E aí, bugou a cabeça? Um extrato é com X, outro extrato é com S. O que importa aqui pra gente é o extrato com S, que significa camadas. As sociedades, como a gente já viu, elas seguem uma estrutura, né? E isso, para você compreender a estrutura de uma sociedade, você volta na parte 1, que eu te explico lá como é que você faz. Mas aqui, né, a gente está dando uma olhada, um foco para a questão das camadas, né, que existiram com maior presença nas sociedades através do tempo, né? Então, basicamente, como eu disse, cada sociedade tem uma divisão diferente. Mas no caso, a gente pode separar essas três formas de divisão em camadas, né, de três pirâmides sociais, que são muito visíveis em algumas sociedades que são importantes, né, no mundo, através da história. E aí a gente sempre vai analisar essas formas de estratificação também através da mobilidade, a possibilidade de mudar de camada, tá? E é isso que a gente vai ver no próximo slide com mais atenção. Mas por agora a gente tem que saber que, por exemplo, a Índia, que é, né, um país extremamente populoso, que tem mais de 1 bilhão de pessoas hoje em dia, né, a Índia que tem uma história milenar, a Índia que existe desde muito antes de Cristo, né, ela também tem uma sociedade fundada no hinduísmo, que é uma religião típica. E é uma religião que acredita na reencarnação através do karma, né? Então, de acordo com a vida que você teve no passado, se foi uma vida boa, se foi uma vida ruim, isso vai determinar o lugar que você nasce na próxima vida, né? Então, através disso foram surgindo o sistema de castas, né? Hoje em dia, o sistema de castas foi meio que banido, proibido da Índia, mas ele ainda é presente na dimensão cultural. As pessoas ainda se dividem através de uma espécie de racismo, né, dentro desse sistema de castas lá, que coloca quem está no topo, quem é mais importante e quem é menos importante. Então, nesse sentido, né, o que define as camadas na Índia é a questão do karma, né, uma questão espiritual, religiosa, mas também a questão da hereditariedade, né? Então, se eu nasço numa casta, é muito difícil eu sair dela, se não impossível. Eu pertenço àquela casta porque eu recebi ela dos meus pais, né, dos meus antepassados. Então, existe mobilidade nenhuma, né? Você nasce em uma casta, você tende a permanecer nela, tá? E aí eu coloquei um exemplo, né, das castas principais. Tem algumas pessoas que já conheceram pela novela Caminho das Índias, que é um retrato meio grotesco, né, grosseiro, né, da Índia, bem estereotipado, mas que muita gente acabou conhecendo esses termos através da novela, né? Como, por exemplo, os brahmanes, que são a casta mais espiritualizada, a casta dos sábios, né? Dos intelectuais, dos professores, dos mestres espirituais, dos monges, enfim. Os brahmanes que estão no topo. Abaixo deles, né, esse é o mais difícil, kshatriyas, eu acho que é assim que se fala,
né, que são a casta dos guerreiros, dos militares, do exército, né, e dos reis, dos comandantes. Os Vaishyas, que é a casta intermediária, como se fosse uma classe média, né, dos comerciantes. Então é a casta dedicada, né, para a circulação de mercadorias, esses trabalhadores que têm uma certa posse, mas não são tão ricos, não são tão nobres. Abaixo desses, os Shudras, que seria a casta mais baixa, né, dentro dessa pirâmide, que seria a casta aí dos camponeses, dos trabalhadores da base, né, aqueles trabalhadores mais pobres, que fazem as funções mais básicas, né, limpar o chão, dirigir os carros, enfim. Né? E fora do sistema de castas, como se fosse uma subcasta, mas, né, completamente desmerecida embaixo, seriam os Dalits, né? Ou conhecido também como intocáveis, intocados, intocáveis. Essas pessoas que pertencem quase fora da sociedade, né? Eles são de uma casta tão baixa espiritualmente falando para eles, que eles não podem nem interagir com outras castas, né? Eles são meio que segregados. Então, nessa casta aí, o casamento entre castas é impossível. Né? E eu também trabalhar, me esforçar e conseguir outra casta também é impossível. Eu nasço nela e eu morro nela. Né? Isso falando da Índia durante milênios, tá? Hoje em dia, na Índia, a coisa já é um pouco mais diferente. Pela influência de outros países. Mas isso ainda está na mentalidade das pessoas. Elas ainda levam a sério, por mais que seja um tabu isso lá. Portanto, a estratificação na Índia, principalmente, sempre foi pelo modelo de castas, e a mobilidade é zero. Você não pode mudar de camada. Né? Aí, numa fase mais de transição, né, no caso, mudando mais para a Europa, nos países feudais, na Idade Média, a gente teria os estamentos, né, que seriam essas camadas na Idade Média, né, que servem do momento de transição da sociedade antiga para a sociedade capitalista. Então já tem uma certa mobilidade, né? Não é tão fácil assim, é muito difícil você mudar de camada, né? Porque elas dependem, a posição que você ocupa depende muito da tradição, né? Daquilo que sempre foi estabelecido de geração em geração, das posses que você tem, se você é dono de terra, se você é dono do feudo ou não, e do status, né? Então essa posição de você carregar então o status através do estamento que você pertence, né? Então tem uma mobilidade intermediária, mas não chega a ser uma mobilidade total nem fácil, é muito difícil você mudar, né? Até o casamento entre estamentos era muito tabu na época. Mas na Idade Média você basicamente tinha no topo a nobreza, né? No caso, na verdade você tinha no topo o rei, porque era uma monarquia, né? Ou a rainha governando. Logo abaixo a nobreza com o clero. E aí nobreza tá escrito errado, né, com Z, mas não fui eu que fiz isso aí não, viu? Não vai me denunciar pro professor de português, não. Mas a nobreza e o clero meio que compartilhavam esse poder espiritual e o poder tradicional, né, no topo. E pegava a riqueza de todos que estavam abaixo, né, para poder usufruir. Abaixo da nobreza, numa classe mais, num estamento mais intermediário, os cavaleiros e senhores, né, que tinham um certo poder, mas não chegava a ser nobre. E na base da base, os soldados, mais ralé ali no exército, né? Os camponeses, trabalhadores rurais e todos os servos do feudo. Então, é essa divisão de estamento que marcou a Idade Média por muito tempo. Né? A gente não usa nem classe aqui, porque tem uma questão aí também de poder espiritual, né? Tem uma questão também de tradição. Né? Não é só economia, não é só riqueza que determina. Tem a questão de status também. Mas é uma mobilidade intermediária. E aí a gente chega na nossa estratificação atual, que é o sistema de classes, né? Como a gente vive numa sociedade capitalista, a sociedade capitalista é dividida em classes sociais, isso todo mundo sabe. Talvez o que vocês não sabiam é que existiam outras formas de estratificação também, né? Mas o sistema de classes, né? Muita gente acha que o que determina a classe é quanto dinheiro você tem, mas é mais complicado que isso, né? Na verdade, o que determina não é quanto dinheiro você tem no banco, mas é os meios de produção que você detém. Então, se você for dono dos meios de produção, na definição de Karl Marx, né, você pertence à burguesia. Se você não tiver os meios de produção e só tiver sua força de trabalho para vender e para sobreviver,
você é classe trabalhadora ou proletariado. E se você estiver no meio do caminho, né, você é um pequeno burguês ou uma classe média, tá? Então quem governa o capitalismo é a burguesia, quem é dono das terras, das indústrias, do capital financeiro, dos bancos, né? E quem está na base é a grande parte da população que não é dono de nada disso e que só tem sua força de trabalho para trocar por salário, né? Então o que define as classes são os meios de produção, a posse dos meios de produção. Tá? Por que o que define a classe não é o dinheiro? Tá? E vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Porque um médico, ele pode ganhar, sei lá, 30 mil reais por mês, se ele trabalhar num hospital de renome, né? Pode ser que o médico ganhe 30 mil reais por mês. Mas se ele não for dono daquele hospital, se ele, né, se ele vender a força de trabalho dele, se ele for um trabalhador de carteira assinada, né, que pode ser mandado embora a qualquer hora, né, enfim, ele é classe trabalhadora, né? Ele é proletariado. Por mais estranho que isso pareça, ele é proletariado. Por mais que ele receba um salário alto, né? Então ele vai acabar tendo um nível de vida bem acima da maior parte do proletariado pelo salário, né? Mas ele não é dono dos meios de produção, né? Ele não detém o capital. Por isso que ele não pode ser considerado burguesia na classificação original, tá? Então tomem cuidado, porque não é renda que determina a classe, é a posse dos meios de produção, certo? Se ainda tiverem dúvida, anota aí que na aula do Google Meet eu termino de solucionar essa questão para vocês, tá? Mas aí a gente entra numa questão mais contemporânea, mais atual, muito atual, né? Que é uma discussão sobre essa mobilidade. O que é que determina se eu posso subir e descer, né? O que é que determina se eu pertenço a uma classe que está acima ou que está abaixo nessa pirâmide, tá? E aí, né, quando a gente vai estudar mobilidade, a gente tem que entender que ela se transforma através da história, né? Cada sociedade tem uma organização própria, que pode ser mais religiosa, mais econômica, pode ser mais tradicional, enfim. Mas no caso do nosso capitalismo de hoje, né, quais são as possibilidades reais de eu mudar de camada? De eu subir para a burguesia ou de descer para a classe trabalhadora? A gente tem que lembrar que o capitalismo nem ter nascido burguês e se tornar pobre. É possível de acontecer, né? Agora isso não quer dizer que seja fácil. E por que não é fácil? Tá? Então aí a gente precisa analisar com calma, com menos fervor e com mais racionalidade, tá? O que é que acontece no capitalismo global. Qual é a base do capitalismo, né? No que é que o capitalismo se sustenta? Em primeiro lugar, o capitalismo é um sistema baseado na produção e venda de mercadorias, tá? Então são produtos do trabalho humano usados para ser trocados por outros produtos. Então isso que é uma mercadoria, né? Eu produzo e eu troco por outros, ou eu troco por dinheiro, que é uma mercadoria simbólica ali, né? Então a base do capitalismo é a produção de mercadorias. A outra base do capitalismo é a produção de lucro, porque não existe capitalismo sem lucro. No momento que uma empresa para de lucrar, ela para de fazer qualquer coisa que ela esteja fazendo. O objetivo principal de qualquer empresa é lucrar, né? E a terceira base do capitalismo é o princípio da igualdade, tá? Porque o capitalismo ele é uma ideologia burguesa. Ele vem dos movimentos burgueses revolucionários da história, mas ele tem essa concepção do liberalismo, né? Portanto, por isso que eu coloquei para vocês, o capitalismo ele é baseado numa igualdade formal, ou seja, no discurso da igualdade. Somos todos iguais e podemos competir de igual para igual, mas o que acaba acontecendo na prática é que ele acentua as desigualdades, certo? Então, ao falar que todos somos iguais e que todos temos as mesmas oportunidades de chegar no topo, ele acaba apagando o fato que para existir capitalismo sempre vai precisar existir essa pirâmide que eu coloquei. Não existe capitalismo sem alguém no topo e alguém na base, tá? Se todos os trabalhadores se esforçarem muito e conseguirem enriquecer e criar suas empresas, eles não vão conseguir lucrar se não tiver trabalhadores ganhando menos na base. Então o capitalismo precisa dessa pirâmide.
E já que ele precisa dessa pirâmide, ele tem um discurso de igualdade, uma ideologia de igualdade na lei, né? Ele não impossibilita ninguém de mudar de classe, mas ele dificulta através das desigualdades históricas. Tá? Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer, a gente analisa essa imagem aí. Igualdade, para esses três personagens que querem assistir ao jogo, né, seria uma caixa do mesmo tamanho para cada um. Né? Equidade, por um outro lado, seria eu dar mais caixas para quem é mais baixinho, não dar nenhuma caixa para quem já é alto e consegue assistir, e dar uma caixa para quem é médio e conseguir chegar no mesmo nível. Então, equidade é reconhecer que as pessoas têm necessidades diferentes e, portanto, precisa de uma justiça social para colocá-las em par de vida plena, de equilíbrio. E aí, uma brincadeira da charge, né? A realidade, por um outro lado, seria a pessoa mais alta já com 1 milhão de caixas e a mais baixa lá, coitada, dentro de um buraco, né? Então é como se fosse o cenário do capitalismo atual. E aí, o capitalismo, na verdade, ele pegaria essas pessoas e tentaria vender ingressos para ela entrar, para ele poder lucrar, né? E aí, no caso aqui, a gente tem que se questionar por que é que elas estão fora do estádio, né? Então, por que é que também, de início, elas não estão lá dentro? O que é que está expulsando-as desse estádio? Será que é o valor do ingresso? Será que é a cor da pele? Enfim, qual é a estrutura social que está impedindo que essas pessoas assistam o jogo de dentro? Tá? Então é lógico que é uma metáfora, mas ela é boa da gente pensar. Né? E quando a gente vai pensar em desigualdade no Brasil, eu peguei essa matéria de uma revista da editora Abril, tá? Uma revista chamada Você S.A., para vocês perceberem como a questão é bem mais complexa. Né? Na revista Você S.A., que é uma revista de negócios, tá? Uma revista voltada para o mundo do trabalho, para o capitalismo financeiro. Não é uma revista de esquerda, não é uma revista socialista, muito pelo contrário. É uma revista voltada para empresas e negócios. Né? E aí eles lançaram essa edição que na capa falava sobre o mito da meritocracia. Com essa imagem aí, né, de personagens correndo, né, atrás de um objetivo, só que a trilha de obstáculos para eles é diferente, né? Para o personagem lá que está de terno, que é um homem branco, todo padrão, ele não tem obstáculo nenhum. Para a mulher que está ao lado, ela já tem mais 3 obstáculos, né? Para aquele homem branco que veio da periferia, ele tem mais 2 obstáculos ali. Para o homem negro, ele tem 5 obstáculos, né? Então aí para a gente perceber que nessa corrida não depende só de mérito, depende de quais obstáculos já estão colocados na sua pista, né? E aí, para a gente perceber como o abismo no Brasil é grande, a própria matéria traz para a gente que no Brasil levaria 19 anos para uma pessoa que recebe salário mínimo, né, ganhar o equivalente a 1 mês de renda de um brasileiro que pertence ao 1% mais rico do país. Então, em outras palavras, o que aquele brasileiro mais rico do país ganha em 1 mês levaria 19 anos para um trabalhador que trabalha, que acorda cedo, que bate o ponto, que faz tudo direitinho como o sistema pede. Levaria ele 19 anos para conseguir essa renda, o que o rico ganha em 1 mês. 6 brasileiros, que são todos homens brancos, esse fato é importante, é um fato, né? Esses 6 homens brancos concentram a riqueza, né, no Brasil, equivalente à metade mais pobre da população. Então eles têm a mesma riqueza que 100 milhões de pessoas. Então prestem atenção como essa pirâmide é muito concentrada, né? E 2089, se a gente manter o ritmo dos últimos 20 anos, só em 2089 as pessoas negras conseguirão ganhar o mesmo que pessoas brancas. 2089 é a projeção. As mulheres só devem alcançar o mesmo salário que homens em 2047. E aí? Né? Por que será que isso está acontecendo? Porque as mulheres estão se esforçando tanto quanto. As pessoas negras estão se esforçando tanto quanto. Se fosse só depender do mérito delas, já era para elas estarem em par de igualdade.
Mas por que elas não estão chefiando as empresas? Por que elas não estão ganhando cargos de diretoria? Por que elas não são donas, né? Por que elas não conseguem ter uma vida plena mesmo trabalhando? Trabalhando muito. Né? E aí 36 anos é o tempo que os 6 maiores bilionários brasileiros juntos levariam para esgotar todo o seu patrimônio. Mesmo gastando R$1 milhão ao dia. Então os bilionários do Brasil, se eles gastassem R$1 milhão todo dia, demoraria 36 anos para eles gastarem todo o dinheiro que eles têm. Então assim, não se trata da pessoa trabalhar, ter uma grande ideia, ganhar uma grande empresa e ficar rica e ter uma vida boa. Né? Esse seria o princípio do mérito, por si só. Mas a concentração dessas pessoas que estão no topo é tão grande que a gente precisa se questionar. Por que é que elas estão abocanhando boa parte do bolo e deixando só os farelos para quem produziu aquele bolo? Né? Então, se a gente tivesse uma sociedade mais equalitária, que buscasse justiça social, a gente entenderia que as pessoas que sempre tiveram na base têm cara, têm raça, têm gênero. Historicamente no Brasil elas foram colocadas lá. E é muito difícil você sair de lá, por mais que você se esforce tanto. Né? Na mesma matéria, eles vêm falar pra gente que meritocracia vem do latim meritum, que é mérito, e do grego krasia, ou kratos, que é poder. Né? A mesma coisa de democracia, o poder do povo. Na meritocracia, quem manda é o mérito. Né? Que é essa ideia de que o sucesso de uma pessoa é determinado única e exclusivamente pelo esforço pessoal. Então só depende de você querer muito e você se esforçar muito que você vai se tornar o bilionário do Brasil. E essa é a ideia dominante no capitalismo. Né? É uma falsa promessa de que se você se esforçar demais, até mesmo trabalhando 15 horas por dia, como um Uber me falou ontem que ele trabalha, 15 horas por dia, demoraria talvez para ele a vida inteira para conseguir uma riqueza que talvez nem chegaria ao pé do maior bilionário do país. Né? Mesmo ele se esforçando 15 horas por dia. E aí, de acordo com a Oxfam, que é uma entidade que combate a desigualdade no mundo, o Brasil é o 9º país mais desigual do planeta. Quem recebe um salário mínimo hoje precisa trabalhar 19 anos para ganhar o equivalente ao rendimento de 1% mais rico. Isso eu já falei ali do lado. E o fato é que as desvantagens no início dessa corrida que está na capa podem perseguir uma pessoa ao longo da vida. Não só ganhando salários mais baixos, como também morrendo antes, tendo uma mortalidade precoce. Lembrando que o povo negro, né, é o povo que tem mais doenças crônicas, mais diabetes, mais hipertensão, né, que engravida, né, mais cedo, que tem mais filhos, né, é o povo que tem mais diabetes, que se alimenta pior em questão nutricional, que tem subalimentação, não tem o poder de decidir o que vai comer, quando vai comer. Né? O povo negro historicamente foi colocado nesse lugar, né, de miséria e de fome. E agora a gente está conseguindo criar movimentos, no caso os movimentos negros, que estão ressignificando esse lugar, mas ainda assim a trajetória é muito longa. O mesmo não, né? Mas essa situação de desequilíbrio vale para mulheres também, para pessoas LGBT, para indígenas, para pessoas com deficiência, tá? Então, para vocês verem que é muito bacana a gente acreditar nessa historinha, né? E que realmente eu, enquanto professor, eu quero mesmo que vocês se esforcem, que vocês queiram uma vida melhor. É diferente, né? Eu valorizar o esforço de vocês, porque eu reconheço que vocês são pessoas inteligentes e que vocês querem ter uma vida mais confortável, né? Para dar uma vida mais confortável, inclusive para sua família, isso é legítimo, isso é super válido, né? Você querer batalhar dentro do capitalismo para, né, ter uma vida mais decente, conta, né, de achar que todos os trabalhadores do país vão chegar lá um dia. Porque essa é a promessa. E se fosse assim, nos últimos 100, 200, 300 anos, né, os trabalhadores do Brasil já deveriam ter aposentadoria, casa própria, carro próprio, não ter dívida, viajar para o exterior, enfim, ter acesso a bens culturais, a viagens e shows, e músicas, e filmes, né? Mas a gente sabe que está muito distante disso. A maior parte do povo brasileiro trabalha a vida inteira e chega no final, às vezes não tem nem a casa própria, né? E morre endividado. Então depende só de mérito, né? Quais são os obstáculos que estão na frente? Essa mesma revista fez uma pesquisa
que as pessoas mais ricas do Brasil não estão no topo por mérito. Elas estão no topo porque elas são privilegiadas. Elas nasceram em famílias ricas, que tiraram a sua riqueza de trabalho escravizado no passado. Né? Famílias de descendentes europeus. Né? Que estão no topo porque têm contatos já com os donos das empresas. Afiliado do dono daquela empresa, do presidente, do não sei o quê. Né? Eles mesmos já vão se colocando lá, pulam a fila, cortam a fila, né? Indicam um e o outro, conseguem estudar nas faculdades do exterior, porque tem grana para se manter. Enfim, é um ciclo vicioso que coloca o de cima para cima e o de baixo para baixo. Então não vamos ser ingênuos, tá? A gente pode continuar a falar sobre isso na aula do MIT, tá bom? E aí, para finalizar, pessoal, eu quis trazer aqui para vocês bem rapidinho, e a gente vai continuar nesse tema na próxima aula, tá? Sobre os fatores da pobreza no Brasil, né? De novo aí eu trago dados que mostram como, através das décadas, o povo negro e o povo pardo ganha, em média, R$600 por mês, e os brancos, 1.160, né? A expectativa de vida é 73 de um lado, 75 do outro. Os anos de estudo é 6,4 de um lado e 8,2 do outro. A porcentagem de pessoas alfabetizadas, 80 de um lado, 92 do outro. População escolarizada, 82 de um lado, 98 do outro. E a posição no ranking de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é 102, 102ª do povo negro, então abaixo, e o povo branco é 65. 75ª. E agora, hein? Os matemáticos aí me ajudem, eu não vou lembrar como fala isso. E aí, por exemplo, o povo negro e pardo tem um índice de violência, de agressão, por mortes violentas, né? Quase o dobro aí, ou quase o triplo do povo branco, do povo pardo. Embaixo tem o do branco, mas cortou aí. Não, do povo branco, né? Desculpa, acho que tá escrito errado aí. Tá? Isso para mostrar para vocês que a desigualdade, a estrutura social, ela depende daquelas 4 dimensões que eu ensinei. Dimensão histórica, dimensão política, dimensão cultural e dimensão econômica. É só através dessas 4 dimensões que a gente vai compreender o lugar que as pessoas nascem e por que elas permanecem naquele extrato social. Por que a estratificação determina várias coisas. Por mais que, por exemplo, no capitalismo seja possível mudar de vida, o que é que dificulta a vida de alguns grupos mais do que de outros, tá? E aí essa questão da pobreza como algo natural, determinismos biológicos, geográficos e como a pobreza é vista hoje, eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Eu vou me concentrar mais nisso numa próxima aula, para que esse vídeo não fique muito grande, tá? E aí a gente entra nas questões próprias do racismo, né, da eugenia, do racismo científico, do falso mito da democracia racial, e a gente também vai discutir as questões de gênero e de sexualidade. Isso numa próxima aula, tá bom? Bom, por enquanto a gente vai ficando aqui. Se você quiser estudar mais um pouco, lá no livro você encontra esse conteúdo nas páginas 232 a 241. Não esqueça de deixar seus comentários particulares lá no mural. Compartilhe com seus colegas. E, por último, vamos analisar essa charge aí sobre o sistema educacional, no caso pode ser até brasileiro, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore, né? Então, nesse concurso aí, nessa competição, ganha quem escalar a árvore primeiro. Mas quem é que está competindo? Um passarinho, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. O que essa charge diz para vocês? Hein? Não vou falar agora não. Analisem aí e me digam por que é que essa frase fala sobre desigualdade e sobre competitividade e sobre meritocracia. Tá bom? Beijo. Até a próxima. Estudem. Tchau.